Muito bem, vamos criar agora a nossa página de lançamento de receita, né? E como você já pode imaginar, criando a página de lançamento de receita, nós teremos feito a página de lançamento de despesa. Que legal, né? Vamos lá. Vamos começar pelo provider. Vou adicionar um novo item. Na verdade, eu vou adicionar primeiro uma nova pasta, né? Nova pasta. Vou chamar essa nova pasta de lançamento receita. Lançamento receita. E dentro dela eu vou criar o meu provider. Vamos lá. Adicionar. Novo item. Vai ser um arquivo TypeScript. Aqui. Lançamento receita. Como eu mencionei anteriormente, o provider mais difícil de ser feito é o primeiro. É aquele que a gente tem que entender como é que nós vamos estruturar o código de incluir, de excluir, de alterar, tá? Os demais providers basicamente são uma cópia do primeiro, né? E, evidentemente, é isso em se tratando de providers CRUD, tá? Porque tem outros tipos de provider que você pode criar na sua aplicação, né? Estou me referindo aos providers do tipo CRUD, aqueles que você tem as inserções, atualizações, exclusões e atualizações no banco, tá? E o provider do banco de dados em si, que é esse database, que é diferente dos demais, não é um provider CRUD, é aquele em que você cria o banco de dados, cria as tabelas, abre o banco de dados, persiste alguns dados padrões como nós fizemos e vimos anteriormente. Então tá, eu vou colar aqui o código do provider lançamento de receita. Você vai ver que ele tem os mesmos métodos dos providers conta despesa e conta receita. A diferença é que eu estou trabalhando com a tabela lançamento receita. Os campos são diferentes e eu vou ter uma classe lançamento de receita lá embaixo. E além disso, eu tenho um método novo nele que eu vou falar sobre esse método quando eu estiver trabalhando com o resumo. Eu não vou tratar desse novo método agora, mas eu já vou colar ele aqui, tá? Aí está. Veja que lá no finalzinho eu tenho uma classe lançamento receita. Ela tem ID, mês, ano, código. Esse aqui é o código da conta de receita, tá? Data da receita, histórico, valor e situação. Perfeito, né? São os mesmos campos que eu tenho na minha tabela. Perceba que eu tenho os mesmos métodos, tá? Select all, ele vai selecionar tudo do lançamento receita, tá? Esse método seleciona com filtro, eu vou falar dele depois, ok? O método select agrupado, também vou falar dele depois. Nós temos os métodos add item, e aí é igual, né, aos métodos que nós vimos no conta despesa e conta receita, sendo que aqui eu estou adicionando na tabela lançamento receita, daí eu informo quais são os campos, e aqui nos meus dados, olha, eu vou colocando cada campo do objeto lançamento de receita, combinando com a ordem que eu tenho aqui em cima, né? Eu recebo um lançamento de receita aqui no add item, assim como lá no conta receita eu recebia um conta receita, um objeto do tipo conta receita. Aqui é para atualizar o registro, é um update. E finalmente eu tenho o método para excluir o registro, tá? Sempre nós temos aqui esse probleminha, mas essa mensagem aqui, né? Ela aparece apenas para o desenvolvedor, tá? Não vai aparecer para o usuário, não. Não se preocupe tanto com essas mensagens de console.log, tá? Legal, então tá aí. Esse provider, ele é bem parecido com os providers conta despesa e conta receita em relação aos métodos select all, add item, update item e delete item é a mesma coisa, evidentemente alterando apenas o nome da tabela e os campos da tabela em questão. E nesse provider eu tenho outros dois métodos, que é o método select filter e o método select agrupado. Nós vamos falar sobre esses métodos posteriormente, tá? Vamos então para a nossa página. Criei o provider, vou para a página, tá?
Depois eu altero aqui o app model e o app componente, colocando os dados do provider e os dados da página, tá certo? Perfeito. Bom, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou copiar essa pasta conta receita e vou colar aqui dentro de Pages. Ctrl C, Ctrl V. Tá? Eu posso fazer assim, ou eu posso criar uma pasta, daí criar um arquivo do tipo HTML, criar um arquivo do tipo TypeScript, né? Ou você pode copiar e renomear. Opa, saiu lançamento Receita, né? Ele já demora um pouquinho pensando, aí tem que pensar duas vezes agora que eu vou renomear de novo, né? Vamos aguardar só um pouquinho, tá? Vou renomear já para lançamento Receita a pasta, aí lançamento Receita, e os arquivos que estão dentro eu também vou renomear para lançamento Receita, tá? Vamos aqui. Lançamento Receita.html. Lançamento Receita.ts. E finalmente o lançamento Receita.css. Pronto, finalmente esse aqui. Vamos começar explicando o nosso código TypeScript relacionado ao lançamento de receita, tá? Eu vou fazer da seguinte maneira para ficar mais fácil de você entender. Eu vou colar logo aqui o código dessa classe e vou comparar os métodos que nós temos no conta de receita e de despesa com os que nós temos aqui, aqueles que são iguais, tá? Como por exemplo, esses aqui, ó. Add item, edit item, delete item, tá? Então eu tenho esses mesmos métodos lá no conta de receita e no conta de despesa, né? Legal. O meu construtor aqui, você vê que ele é bem maior do que aquele que se encontra lá no conta de receita e no conta de despesa, né? Mas a gente vai já analisar ele, tá? Bom, no meu add item, eu recebo o evento, recebo o item. Lembrando lá do nosso conta de receita. No add item eu também recebi o evento, também recebi o item, tá? Aqui no lançamento de receita, além do evento e do item, eu vou receber um mês selecionado e uma conta selecionada. E isso por quê? Porque se você observar o sistema que nós apresentamos, né, o sistema que já está na Play Store, se você utilizar o sistema, logo no começo eu tenho a opção do usuário selecionar o mês e o ano e de selecionar a conta, tá? E tem o botão filtrar lá na tela. Ou seja, você pode filtrar pelo mês e ano e pode filtrar pela conta selecionada. Por conta disso, quando o usuário clicar nos eventos Add, Edit e Delete, eu preciso saber qual é o mês selecionado, preciso saber qual é a conta selecionada. E aí, quando eu chamo o método push, ou seja, quando eu navego para dentro da mesma página, lançamento receita page, porque a lógica aqui é a mesma, eu sempre trabalho com a mesma página, não navego para outra. Eu pego o item, a operação continua sendo 2, olha, eu tenho lá 1 para consulta, 2 para inserção, 3 para edição e 4 para exclusão. Mesmo esquema que eu utilizei lá na conta de receita. Daí eu pego o mês selecionado e atribuo o mês selecionado do parâmetro à variável que eu tenho aqui dentro, o mês selecionado. Pego a conta selecionada do parâmetro e atribuo a conta selecionada que eu tenho aqui como variável. Essa mesma coisa acontece no edit item e acontece no delete item.
Então, no edit eu vou ter a operação igual a 3. No delete, operação igual a 4, mas sempre passando mês selecionado e conta selecionada, né? Mês selecionado e conta selecionada, olha, são duas variáveis que eu tenho declaradas aqui em cima, tá? Ok? Além dessas duas variáveis, eu tenho a variável filtro, né? Porque eu tenho um botão filtrar lá na tela, tá? E agora eu tenho um novo evento aqui, que é o evento filtrar, tá? Eu recebo o evento, recebo o mês selecionado, recebo a conta selecionada, seto a página por padrão, né? Então ele navega para a mesma página, setando o componente ativo como padrão, e jogo aqui as variáveis para ela, ó, tá? Operação igual a 1, mês selecionado e conta selecionada. Então veja que quando eu filtro, eu quero que a operação seja uma operação de consulta, né? Isso aqui é diferente lá do conta de receita e de despesa, porque lá a minha consulta sempre traz todos os registros, tá? Eu não preciso desse filtro lá na conta de receita e de despesa, né? Porque o usuário vai ter um pequeno plano de contas, tá? Ele não vai ter muitas contas de receita e muitas contas de despesa, não vai ter 1000 registros. Tem no máximo 20, talvez 30, olhe lá, né? E nas despesas, nas receitas menos ainda, provavelmente 10 ou 20 tipos de receita, tá? Então eu não preciso filtrar. Aqui não, aqui é diferente, né? Eu vou ter a movimentação de 1 ano, de 2 anos, de 5 anos, tá? Dependendo da movimentação do usuário, ele vai ter, sei lá, 40, 100 lançamentos no mês. Então sim, aqui eu preciso realizar esse filtro. E eu também preciso realizar esse filtro porque o controle é mensal, né? Então eu tenho que filtrar por mês. Eu sou obrigado a realizar esse filtro pelos requisitos aqui da minha aplicação, tá? Então nesse caso eu utilizo o código 1, o código de consulta, né? E quando eu estiver filtrando, eu necessariamente estou consultando, tá? Muito bem, por isso mesmo eu tenho também aqui, olha, uma variável filtro, tá? Então apareceram aqui já algumas variáveis novas, né? Se nós compararmos com a página conta de receita e conta de despesa, eu tenho o objeto em si, que aponta lá para a classe que nós criamos no provider, né? No caso aqui é um objeto tipo lançamento receita, tá? Eu tenho o select item também aqui. Eu tenho um array de itens, que é o array vinculado à minha tabela em questão. Lá o meu array de itens em conta de despesa e conta de receita aponta para as contas de receita ou de despesa. Aqui ele aponta, né? Não é que ele aponte, né? Ele vai armazenar os dados dos lançamentos de receita. No meu caso aqui eu tenho um outro array, que é o array de contas, porque aqui além de eu exibir para o usuário os lançamentos de receita, eu exibo as contas de receita para que ele selecione uma e vincule aos lançamentos. Tá? Então eu preciso de um array com as contas. Tá? Tenho a operação, assim como eu tinha lá na conta de receita. Mês selecionado, conta selecionado e filtro são variáveis novas. E aqui eu também tenho essas variáveis novas aqui que são os meus totais. Né? Tenho o total a receber, o total recebido e o total geral. Tá? Muito bem. Add item já falamos. Edit item já falamos sobre ele. Delete item já falamos. São métodos que já existiam no nossa primeira página, né? Conta de receita, lá na conta de despesa também. Mas aqui ele está um pouquinho alterado porque ele está trabalhando agora com essas novas variáveis, tá? O método filtrar nós não tínhamos lá, temos aqui agora e já sabemos porque ele existe, né? É ele que faz a consulta, mas a consulta com um filtro, tá? Método cancel é tal e qual o que nós usamos lá na conta de receita, sendo que aqui ele também pega os parâmetros mês, ano selecionado e conta selecionada, tá? Método save, tal e qual que nós fizemos na conta de receita, mas com esses dois novos parâmetros, né? E tem uma coisinha diferente aqui, ó. Se a operação for 2, ou seja, se o usuário estiver inserindo, eu vou pegar o mês ano da data de receita que está no lançamento de receita, tá? Então, se a data de receita ela for a seguinte, 1º de outubro de 2018, ele vai pegar os 7 primeiros caracteres dessa data, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ué, como assim? Vai armazenar isso daí? Não, porque na verdade ele está assim, ó. 2018 1001. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele vai gravar isso daí no banco de dados.
tá? É assim que eu vou armazenar o meu mês-ano, tá bom? Muito bem. Daí eu chamo o SQLite, que nesse caso está apontando para o lançamento de despesa provider, ponto add item, e passo o lançamento de receita, mesmo esquema que nós fizemos lá na conta de receita, tá? Depois disso daí, eu passo o selected item para null. Se eu estiver alterando, eu passo todos os dados de selected item para os atributos do lançamento receita e passo esse lançamento receita para o método update item do SQLite Service, que nesse caso, repetindo, é o lançamento receita provider, tá? Se o usuário ele estiver alterando, nesse caso aqui, eu vou pegar a data do data receita do selected item, tá? A gente já entende por que ele trabalha com selected item na alteração, porque ele trabalha no lançamento de receita na inclusão. Na inclusão é um novo item, não tem item selecionado, eu trabalho direto com o objeto lançamento de receita, tá? Na alteração, ele selecionou um item. Por conta disso, eu trabalho com os dados que está no selected item. Caso o usuário ele não selecione nenhum código de receita, por padrão, eu vou cadastrar o 2001, tá? Não sei se o 2001 no esquema do usuário vai ser alimentação, moradia, eu não sei o que é que vai ser. Mas se ele realizar uma alteração e ele não selecionar nenhum código de receita, por padrão vou jogar 2001. Ok? Muito bem. Isso aqui é um if ternário, né, chamado de condição ternária. Tá? Como é que funciona? Selected código, né, no caso eu faço um if primeiro aqui. Ó. Se o código selecionado for diferente de nulo, então atribua o código do item selecionado ao código do lançamento de receita. Se não, atribua 2001. É um if else aqui, tá? Legal. Daí eu tenho finalmente o método delete. O método delete ele também tem evento item, mas agora as duas novas variáveis que nós estamos jogando para todos os métodos aqui. Ele chama o lançamento receita provider, o método delete item, e passa o ID do item selecionado. Legal. Na próxima videoaula nós vamos explorar o nosso construtor. Tá? Vamos entender o que é que tem dentro desse construtor aqui.